inevitável que a gente fale sobre as substituições no governo, as importantíssimas substituições na Justiça e na Polícia Federal. E, infelizmente, aquilo que disse o nosso Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, na entrevista coletiva, ou melhor, no pronunciamento da última sexta-feira, acabou se tornando uma profecia autorrealizável. Se Moro acusava o presidente de governar em benefício dos filhos, as ações recentes do presidente nos levam a crer que é exatamente isso que está acontecendo. Que acabou toda e qualquer história de indicações técnicas para os ministérios e a gente tem agora instaurado um governo olavista filiocrático. Ou você é um aluno de Olavo de Carvalho, ou você é um amigão dos filhos. Se não, vejamos. O presidente deve preencher os cargos de comando da Polícia Federal e do Ministério da Justiça com pessoas muito próximas à família. Cotadíssimo para o lugar de Sérgio Moro está Jorge Oliveira, que atualmente ocupa a Secretaria-Geral da Presidência. Ele é advogado, é major da reserva, já foi chefe de gabinete de quem? Do deputado Eduardo Bolsonaro. E Alexandre Ramagem, é Ramagem ou Ramagem? Ramagem. Ramagem? É atual diretor-geral da ABIN. Ou seja, ele tem capacidade técnica para assumir o cargo. Só que ele se aproximou de Bolsonaro quando fez segurança para o então candidato na campanha de 2018 e é muito amigo de Carlos Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro, eu sempre confundo os números, é o 0... O Carlos é o 2. O Flávio é o 1. O Carlos é o 2 e o Eduardo é o 3. E o Eduardo é o 3. O Renan é o 04, o BolsoKid. Agora a gente tem o BolsoKid, o pegador. Ele é... Citado como 04, né, naquele pronunciamento do presidente. Já foi citado como 04, o apelido já é... Aliás, cada vez que você senta numa cadeira no lugar público, eu tenho medo de encontrar o 04 pelado me esperando, porque o cara não perdoa, né? Segundo o próprio presidente, tem que tomar cuidado aí, o cara tá à espreita. Já pegou metade do condomínio e pode pegar você também. Ele é muito próximo de Carlos Bolsonaro, que, por sua vez, é alvo de apuração da Polícia Federal. No inquérito comandado pelo STF, a polícia apontou o 03, o 02, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Questionado sobre o assunto, Bolsonaro disse: e daí? Foi a resposta do presidente. Então, Bolsonaro, eventualmente, pode até estar fazendo uma indicação técnica, ou duas indicações técnicas, mas que são indicações suspeitíssimas pela proximidade desses dois senhores com os seus filhos, a gente tem todo o direito de achar. Assim como é possível a gente lembrar, naquela época em que o filho do Lula, de limpador de cocô de elefante no zoológico, tornou-se um empresário extremamente bem-sucedido, o então presidente saiu-se com uma das respostas mais cínicas já vistas da história política brasileira, quando disse que não era culpa dele se ele tinha em casa um Ronaldinho dos negócios. Já que é assim, Bolsonaro, a gente pode concluir, tem em casa vários Ronaldinhos. Ronaldinhos das amizades, impressionante a quantidade de gente competente que é amiga desses 3 filhos do Bolsonaro, gente. Desde assessor para política internacional, agora diretor da Polícia Federal, ministro da Justiça, o ramo de amizades desses 3, que na prática, vamos combinar, nunca fizeram nada de relevante pelo país, além de serem filhos de Jair Bolsonaro. Ou alguém consegue apontar aqui algo concreto que saiu da caneta de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro? Carlos Bolsonaro, se me levar para um tour na Câmara dos Vereadores, periga não saber onde é o banheiro. Onde é que é o banheiro? Não, eu não sei, não frequento muito aqui. Fritar hambúrguer. Fritar hambúrguer no caso do Eduardo. Qual foi a grande realização de qualquer um desses 3? E um deles quase virou diplomata, quase virou embaixador nos Estados Unidos, o cargo mais importante da diplomacia brasileira, com exceção da chefia do próprio Itamaraty. Eu tenho a impressão que a embaixada nos Estados Unidos consegue ser mais importante que a chefia do próprio Itamaraty. Quase virou diplomata. Então, temos aí 3 filhos que, sem apresentar nada de relevante em toda a sua vida política, durante a juventude mais surfavam e faziam festinha lá na Barra da Tijuca do que se interessavam por questões públicas, são os Ronaldinhos das amizades e os Ronaldinhos da diplomacia. Ok, ficamos assim. Enquanto isso, tivemos mais uma vez novos protestos. Eu ia dizer aqui pela reabertura do comércio, pela volta ao funcionamento normal do Brasil, mas eu tenho a impressão que esse verniz já foi retirado
e agora nós temos realmente manifestações declaradamente golpistas e antidemocráticas. A gente não tem mais aquele... Porque se fosse uma manifestação pela reabertura do comércio e pela volta do funcionamento do Brasil, primeiro, tem muita gente que vê uma possível contradição entre as pessoas participarem dessas manifestações usando máscaras. Ah lá, tá de máscara, não é gripezinha? Não, eu não vejo contradição nenhuma. O cara pode muito bem entender a gravidade da doença, querer se proteger com uma máscara e ao mesmo tempo falar, apesar de tudo isso, eu quero voltar a trabalhar porque senão minha família vai morrer de fome. Então eu não vejo essa incongruência. É contraditório sim. Não é, Carla. O cara pode falar, a doença é grave, eu entendo a gravidade dela, mas eu quero voltar a trabalhar porque a minha família precisa comer. Eu tô disposto a correr o risco. Essa contradição, sinceramente, eu não vejo. Agora, numa manifestação que tá pedindo a reabertura do comércio, qual a relação com uma camiseta queimada do Sérgio Moro? Tá aqui na capa da Folha de São Paulo, foram várias as cenas de camisas queimadas. Qual a relação com as placas, que inclusive tem a mesma tipografia, né? Tem o mesmo tipo de material ali, o plástico, a madeira, parece terem saído da mesma fábrica, e todas elas pedindo atos antidemocráticos, fechamento do Congresso, fechamento do STF, a volta do AI-5. Quem é que está instrumentalizando essa gente? Então, não há relação entre uma coisa e outra. Se essas manifestações já tiveram um verniz de serem pela reabertura do comércio, já não tem mais. São manifestações francamente antidemocráticas, portanto essa gente não merece ser levada a sério. Ah, não pode se manifestar? Pode, ué. Quem é que tá defendendo aqui que as pessoas não possam se manifestar? Mas a gente pode não levar a sério essa gente que aproveita um momento de crise política, aliás, uma crise muito mal-vinda, num momento tão grave, para fazer o seu proselitismo em nome de uma antidemocracia que jamais terá espaço para nenhuma bandeira aqui dentro desse estúdio.